Alô, meu amigo, mais um devocional da Palavra do Senhor, aqui no nosso estúdio novo. Daqui uns dias vamos estar apresentando o podcast Meta Mudança, trazendo informação, trazendo para você ferramentas para melhorar a sua jornada aqui nessa terra. Mas enquanto não chega essa hora, nós vamos trazendo os nossos devocionais semanais, diários, quem sabe, né? Vamos meditar na palavra de Deus. E tem um salmo especial para mim, porque o Salmo 73 tem norteado a minha vida desde novo, desde assim que eu casei, e eu tive esse conflito, que foi um conflito tremendo na minha vida, porque às vezes nos sentimos frustrados, né? Você já se sentiu frustrado quando você observa pessoas mais prosperando, quando você vê a casa do ímpio indo bem, fazendo festas, encontro, almoço? Quantas vezes eu mesmo me questionei, puxa, a casa de fulano é tão feliz, lá tem almoços, todo domingo a família se reúne e nós estamos envolvidos, né, em tanta celeuma, tanta procura, tanta busca, tanto investimento. Essa é a grande questão desse Salmo 73. Ele foi escrito por Asaf, um homem de fé, que passou pela mesma crise que eu passei, que você passou e que muita gente passa, apesar de, às vezes, não admitir. E o Salmo diz assim, Salmo 73, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desviaram os meus pés. Pouco faltou para que eu me desviasse, para que os meus passos fossem totalmente desviados, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles, zero preocupações, o seu corpo é forte, saudável, não partilham com as mesmas canseiras dos mortais, por isso são soberbos, por isso crescem. E ele continua aí o seu choro, o seu lamento, a sua total lamentação sobre o fato que estava acontecendo na vida dele. É interessante isso, porque ao olhar para a vida do ímpio, ele percebeu que os ímpios viviam muito bem, sem sofrimento. E a pergunta que veio para Asaf, certamente já veio para você, veio para mim também: vale a pena ser fiel a Deus? Quantas vezes nós já pensamos assim? Nós, inclusive, vivemos em um país que está tão corrompido que se pergunta: vale a pena ser honesto? Vale a pena ser honesto? Olha, nós estamos aí enfrentando de novo a mídia trazendo um folhetim, né? Um novelesco, que a pergunta é: vale a pena? Vale tudo? Eu quero te chamar a atenção. Não vale a pena fazer tudo. Não vale a pena, porque enquanto num princípio, num breve momento, pode parecer prosperidade, pode parecer prosperidade, pode parecer que eles estão alegres, o final é trágico. Aí, a partir do verso 15 do Salmo 73, o Asaf começa a dar uma verdadeira virada na sua visão. Eu creio que nós poderíamos intitular disso realmente a virada, o grande encontro de Asaf com Deus. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição.
como são destruídos em um só momento. São totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem dele. Aqui está um grande aprendizado. A presença de Deus muda a nossa visão de realidade. Quando olhamos apenas para esse mundo, nós olhamos com a nossa ótica, com a nossa visão, com os nossos princípios, muitas das vezes com a nossa cultura, com aquilo que o nosso coração está cheio. Mas, muitas das vezes, nós precisamos, ao olhar para o mundo, deixar de pensar que somos um injustiçado na vida. Quando nós buscamos atender a entender o propósito de Deus para a nossa vida, nós entendemos que Ele tem um plano maior para nós. Ele tem uma escolha para a nossa vida. E aí, a partir do verso 23, ele começa a entrar num final apoteótico, um final realmente grandioso na vida de Asaf, na minha vida e na sua vida, que vai assistir isso, porque quando ele estava com o coração cheio de amargura, cheio de sentimento ruim, o íntimo dele se comove, o íntimo dele se engrandece, o íntimo dele é tocado pelo Espírito de Deus, e diz a palavra que quando ele se achava embrutecido, quando ele se achava triste, sem nenhum entendimento, Deus traz o refrigério para ele. E aí ele pode falar assim: estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Olha, os que se afastam do Senhor nem sempre vão perceber. Asaf, ele entende que no fim das contas, Deus é o nosso maior ganho. Deus é o nosso maior tesouro. Quanto mais eu tenho no céu, não há outro em quem eu me compraza na terra. Não há nada que eu possa ter prazer nessa terra. Isso nos lembra do nosso propósito. Não é apenas ter uma vida confortável, mas estar aos pés do Senhor. Um grande beijo no teu coração. Que essa palavra seja alvo dos teus sentimentos, que ela possa repercutir na tua mente e no teu coração. Deus te abençoe e até a próxima.